Olá, aluno. Olá, aluna. Nós hoje vamos falar sobre laço de repetição do tipo for, tá? Como a gente viu em algumas aulas anteriores aí, o for ele vai trabalhar mais com sistemas de contagem. Então, se a gente dá uma olhada aqui no nosso banco de dados, eu vou pedir aqui para darmos aqui as três primeiras informações dentro do banco de dados da Polícia Rodoviária. Nós temos o seguinte aqui dentro deles, ó. Vamos olhar, por exemplo, aqui, ó. Ele começa, ó, 1, 2, 3, eu vou aumentar para 10, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 informações. Lógico que o nosso banco de dados, ele é composto por 64 mil linhas e 26 variáveis, ou seja, latitude, longitude, veículos envolvidos, feridos e etc. Tá? Então, o que eu vou ensinar aqui? Eu vou dar um exemplo para tirar apenas os valores pares dessas informações aqui, ó. Só essa contagem, desculpa, pares não, ímpares dessas informações. Vamos lembrar que a contagem de números ímpares é 2 vezes n menos 1. Então, toda vez que eu usar nessa sequência aqui, ó, 2 vezes n menos 1, então eu estou tirando apenas os números ímpares. Então, eu jogo a metade de 67.446 aqui dentro e ele vai me dar o contador. Como é que é isso? Então eu vou lançar primeiro eu vou declarar a variável i, eu vou chamar n, eu vou chamar n de 0, tá? E vou escrever for n começando de 1 até, no caso, a metade de 67.446 seria 33.723, fecho e abro a minha condição, a apresentação dos resultados. Então, no caso, print, ou seja, apresente o valor que obedece isso aqui, 2 vezes n menos 1. Ou seja, ele vai jogar o primeiro valor, 1, quando for 2 vezes 1 menos 1, dá 2, menos 1 dá 1. Então, ó, a posição vai ser 1. Depois, quando ele for para o segundo, então vai ser 2 vezes 4 menos 1, dá 3. 2 vezes 3 menos 1 dá 5. E por aí vai. Então, observe o resultado, Ctrl R, e os resultados vão aparecer aqui de uma única tacada. Então tá aqui, ó, só números ímpares, ó, ímpares, ímpares, tá? Ímpares, ímpares, ímpares. Então isso aqui é uma ferramenta importante, laço de repetição, tá? Ele vai me dar aqui a posição só ímpares. Então eu posso simplesmente pedir para que o R ele apresente as posições ímpares das informações que eu escolhi. Então no caso aqui eu vou pedir a ele o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui de J, tá? Vou chamar J de 0, Ctrl R. E aí ele vai fazer uma pequena operação para mim. No caso vai ser J recebe 2 vezes n menos 1. Vou fazer uma quebra de linha para vocês entenderem melhor a linha do programa. Tá? Ele vai rodar o que? Ele vai entrar no for, no laço for. Ele vai jogar o primeiro for, então vai ser o primeiro n vai ser 1, então 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. E ele diz, olha, j é 1. E aqui embaixo eu vou apagar e vou dizer qual a informação que eu quero. Então, eu quero ACD cifrão dia semana. Então, ele vai apresentar esse dia da semana para mim. No caso aqui, ó, como é um vetor, eu quero a posição de um vetor, então ele vai jogar a posição J. Então, J1, J3, J5, J7. Então, todas as posições ímpares, tá? Quando você der o seu Ctrl R, apaga isso, não precisa mais. Quando você dá o seu Ctrl R, ele vai apresentar a informação de ACD dia da semana J. Ctrl R. E aí ele está processando. Então ele deu aqui, ó, sexta-feira, terça, sábado. Ah, mas não tem aqui a posição. Então você pode vir aqui, ó, e dizer, olha, eu não quero só a informação, eu quero um vetor de informações. A posição J, o dia da semana e fecho. E dou novamente o Ctrl R. Lembrando apenas que a gente vai colocar aqui, forçar ele a declarar o nome, tá? No caso aqui, o nome do dia da semana. Então,
dando Ctrl R, eu vou pegar só os dias que foram ímpares nas informações. Primeira informação ímpar, segunda informação ímpar. Então aqui, ó. Por exemplo, esse sábado aqui é o 64.423, foi um dia de sábado. 67.425, outro sábado. 67.427. Então, se eu quiser essa condição ímpar, eu jogo essa informação. Ah, professor, mas se eu quero uma informação par, então informações pares, elas vão ter outra regra, ó. Preste atenção aqui. Então, ó, a minha última informação foi 67.445, então tudo vai aumentar uma unidade, que vai ser 67.446, 67.444 e assim por diante. Então, nesse caso, eu tenho que apagar esse -1 e botar 2 N's. Ctrl R, e aí eu tenho como resultado todas as informações que são pares aqui, ó, em relação ao dia da semana, tá certo? Todos os dias pares, se essa for a minha necessidade. Se não for, tudo bem, tá certo? Então, isso aqui é um pequeno exemplo sobre séries, né, de informações, sequências de informações, tá certo? Muito obrigado e acompanhe o vídeo no nosso canal lá no AVA, tá? Abraço.